Shalom, bom dia, princesa, protegida do Senhor, agraciada. Você que tem o Deus Todo-Poderoso na sua vida, o Senhor é contigo. Levante-se, cuide. Deus tem tantas coisas para te entregar. Aleluia, glória a Deus. Bom, estamos aqui no devocional capítulo 23 do livro de Mateus, né? Esse livro de Mateus é um resumão, né? Mateus fez ali a versão dele sobre a vida de Jesus. A gente tem 4 biografias sobre Jesus, né? Que são os 4 primeiros livros. Mateus, Lucas, Marcos, João. Não falei na ordem. É Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E a gente vê um pouco sobre a vida de Jesus, né? De como ele viveu, os seus discípulos ali mais próximos. Lucas viveu depois, não era discípulo direto de Jesus, mas ele tem um apanhado bem cheio de detalhes. E aqui a gente está vendo, Jesus já está em Jerusalém, já está na semana da crucificação, ele está falando com as pessoas ali, né, sobre o reino de Deus e o que fazer e o que não fazer. Ele tem discipulado não só os discípulos, mas também a multidão que seguia ele, as pessoas que queriam ouvir. Ele tem orientado, ele tem falado da palavra, né, e do que a gente precisa fazer. Então, a Bíblia para a gente é uma bússola, é um manual que a gente precisa estar ali comendo, bebendo diariamente, pedindo ajuda ao Espírito Santo para termos entendimento e seguirmos. Amém? Falando nisso, vamos dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Rei dos Reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, Senhor, aprender mais de Ti. Queremos ter intimidade com o Senhor, nos fortalece na Tua Palavra, ajuda-nos, Deus, a ter entendimento, santifica-nos na Tua Palavra. Queremos, Senhor, ter discernimento espiritual. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E é um capítulo todo só falando disso, né? Era muita hipocrisia, era muito falar e não fazer, né? E eu e você precisamos ser pragmáticas, a gente precisa falar e fazer. E a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Não dá para ficar cheio de controvérsia, cheio de mas por quê, e se justificando. A gente precisa simplesmente fazer, amém? Então vamos lá, capítulo 23. Então Jesus disse à multidão, a seus discípulos. Disse a multidão e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você já ouviu falar? Eu ouvi muito da minha mãe quando criança, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus está falando para os seus discípulos, né? Para a multidão. Faça o que os fariseus estão falando, né? Mas não faça o que eles fazem, porque eles não fazem, né? Eles ficam falando, mas não fazem. Eles colocam fardos pesados e eles não conseguem fazer aquilo que eles falam. Então, assim, o estudo deles, o ensino deles é importante. É importante que eu e você saibamos as leis, né? Conhecemos, no caso deles, era Torá, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento era Torá, né? Que é tudo que Deus tinha passado ali para seus profetas, né? Tudo que Moisés viveu ali, contou nos 5 primeiros livros lá do início do Velho Testamento, né? Que é o Pentateuco. Então, Jesus está falando, eles são hipócritas. Você precisa desse ensino, mas não precisa fazer o que eles fazem. Versículo 5. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Deixa eu ver o que é isso, filactérios. Isto é telefilmes, pequenas caixas que continham textos bíblicos presas na testa e nos braços. A gente tem as caixinhas, né, que a gente tira os textos bíblicos. Pois é, eles tinham presas nas testas e nos braços, imagina. Então tá, Jesus falando, eles fazem seus filactérios bem largos e de franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças, saudados de saudação. Nas praças e serem chamados mestres, né, os rabis, rabi. Mas vocês não devem ser chamados mestres,
um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o menor. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente conhece tanto esse versículo, né? E é justamente daqui, porque os fariseus, os mestres da lei, né? Os rabis, eles ficavam num lugar de muito destaque. Então eles já tinham a fama deles, já tinham o que eles queriam, né? Mas Jesus está falando aqui, olha, se você é o maior, então sirva. Você precisa servir. E para justamente não ficar com hipocrisia. E aí ele fala, né? Que os humilhados serão exaltados. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente vê muitas pessoas, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, e fica se exaltando o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa, quem tem que falar de você são as pessoas, não é você mesmo. Tudo bem a gente falar, eu tenho mesmo uma boa autoestima, eu falo das coisas, eu gosto de trabalhar, então eu faço um bom trabalho. Mas eu não preciso ficar falando disso o tempo todo para as pessoas. As pessoas podem falar, nossa, a Erika faz um excelente trabalho, ela faz assim, assim, assado. E assim, por quê? Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então espere, confie em Deus, viu? Continue seu trabalho, não precisa ficar se exaltando você mesmo. Deus, inclusive, faz isso por você. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aquele que gostariam de fazê-lo. Aqui a gente começou a ouvir falar dos ais. Tem vários ais aqui, né? E é um contraponto, justamente quando ele fala do sermão da montanha, das bem-aventuranças. Pois é, que é justamente o oposto, né? Lá as bem-aventuranças, o que a gente precisa, né? E aqui é justamente contra a hipocrisia. Esses mestres da lei que ele está falando aqui, muitas pessoas seguiam a Jesus, mas Jesus era tão perseguido por eles que as pessoas acabavam desistindo. Então, acabavam sendo pedra de tropeço. E eu e você não podemos ser as pessoas que fazem as pessoas desistir, seja do que for. Eu e você não podemos ser pedra de tropeço na vida das pessoas, amém? Então, começou os ais aqui, os ais é um contraponto da bem-aventurança, né? E fala muito sobre a hipocrisia. Na verdade, tem 7 ais, e 6 deles falam justamente dos mestres da lei. A gente estava aqui, né, no 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações e por isso serão castigados mais severamente. Você conhece, né, pessoas que vão lá para fazer o bem, mas na verdade vão comer, beber, se fartar. E esse ai aqui é justamente para isso, né? Pare de ficar gastando coisa que não é seu, né? Ficar ali tomando vantagens e destruindo a vida das pessoas. Vamos lá para o 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque colocam tanta coisa pesada, tanta coisa ruim, que a pessoa, sabe quando se desvia, vem 7 espíritos piores? Acaba acontecendo isso. E aí Jesus está jogando duro aqui, viu? É para mim e para você. Fique pensando aí que é para aqueles mestres daquela época. A palavra existe, a palavra é atual, para mim e para você. Versículo 16. Ai de vocês, guias de cegos, pois dizem ser alguém e jurar pelo santuário. Isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. Santifica a oferta? Não, cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei,
a justiça e a misericórdia, e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, vocês como um mosquito engolem um camelo. Jesus está jogando duro aqui com a hipocrisia, com a mentira, né? Com fake news. Então eu e você, a gente tem que ficar bem longe do fake news, né? Está dizendo assim, vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, que eram as especiarias, né? O que eles cultivavam, o que eles vendiam, o que eles comercializavam. Mas não faziam o que tinham que fazer. Então o que adiantava ficarem fazendo coisas que eles eram obrigados a fazer, né? Que eles sabiam que tinham que fazer, mas não faziam o básico, né? De ajudar as pessoas, de estar ali por perto. Cadê? Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, guias de cegos. Vocês como um mosquito engolem um camelo. Falou do quê? Da justiça, né? As importantes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então veja os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que isso fique registrado no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Vamos seguir aqui versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, do copo, não e do corpo, viu? Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Isso também é sobre mim e sobre você, né? A gente não precisa só cuidar do nosso corpo externo, precisamos cuidar da nossa saúde e o nosso interior, e nosso intelecto, nossos sentimentos, nossas emoções. Porque às vezes a gente está com uma carinha bonitinha, dando risada para as pessoas, mas por dentro está cheia de ódio, cheia de vingança, está querendo fazer, maquinando o mal. Misericórdia. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. E assim são vocês por fora, parecem justos aos povos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Misericórdia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos judeus, e dizem, se tivéssemos vivido no templo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. E assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes e raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas sábios e mestres, a uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor, amém? Jesus, ele começa, um discurso, ele já está na semana da crucificação, e ele começa esse discurso, justamente jogando duro, falando dos fariseus, dos pecados, das coisas que deixam de fazer, é o contraponto ali das bem-aventuranças, e no final ele meio que chora ali, que ele lamenta por Jerusalém, por tanta coisa que fizeram com os profetas e a palavra e a lei, e há muita religiosidade impregnada. E se você ainda tem religiosidade na sua vida, ore para que caia por terra e você tenha mais intimidade com Deus em vez de religiosidade. Religiosidade aprisiona, sabe? Não posso fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Não, seja livre em Cristo Jesus, seja livre em nome de Jesus.